Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo 4. Primeira questão: como escrever na internet? Regra 1: fale, não grite. Combine letras maiúsculas e minúsculas da mesma forma que na escrita comum. Cartas em papel não são escritas somente com letras maiúsculas. Na internet, escrever em maiúsculos é o mesmo que gritar. Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar, colocando palavras ou frases entre sublinhados, e grifar, palavras ou frases entre asteriscos. Frases em maiúsculas são aceitáveis em títulos e ênfases ou avisos urgentes. Regra 2: sorria, pisque, chore. Os smileys são ícones formados por parênteses, pontos, vírgulas e outros símbolos do teclado. Eles representam carinhas desenhadas na horizontal e denotam, explicitam, emoções. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente brava ou feliz, ou se está sendo irônica em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entram em cena os smileys. Comece a usá-los aos poucos, e com o passar do tempo eles estarão integrados, eles farão parte, naturalmente, das suas conversas online. Enunciado: o texto traz exemplos de regras que podem evitar mal-entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats, Então, essas regras, letra A, revelam códigos internacionalmente aceitos que devem ser seguidos pelos usuários da internet. Letra B, constituem um conjunto de normas ortográficas inclusas na escrita padrão da língua portuguesa. Letra C, representam uma forma complexa de comunicação, pois os caracteres são de difícil compreensão. Letra D, foram desenvolvidas para que os usuários de países de línguas diferentes possam se comunicar na web. E letra E, refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos de comunicação facilitadores, porque o texto bate em uma tecla, que é qual, gente? Sem essas carinhas, a gente não consegue saber se a pessoa está sendo irônica, se a pessoa está brigando. Então, esse recurso vai facilitar a convivência na internet, vai facilitar essa comunicação, Então, o nosso gabarito é a letra E, o texto fala sobre isso. Ele aborda o bom uso dos recursos virtuais de comunicação, Então, além de recomendar a forma de utilização, o texto explica certas interpretações da linguagem na internet. Então, se a gente escreve tudo com letra maiúscula, o que parece é que você está gritando com aquela pessoa, E gritar com as pessoas é uma falta de educação, Então, nosso gabarito é letra E. Refletem recomendações gerais, Então, a gente tem não fale, não grite, fale, use as carinhas. Então, são recomendações, sobre o uso dos recursos de comunicação que vão facilitar a convivência na internet. Questão 2. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da universidade, que não vou pronunciar para não correr o risco de falar incorretamente. Então, uma equipe de pesquisadores pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Após checar fotos, postagens, números de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Vamos à questão.
As redes sociais são espaços de comunicação e interação online, que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite, letra A, identificar a capacidade física atribuída ao candidato. Letra B, certificar a competência profissional do candidato. Letra C, controlar o comportamento virtual e real do candidato. Letra D, avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Letra E, aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. O nosso gabarito aqui, gente, é letra D de dado. Por quê? Segundo aquele texto, né, o texto que acabamos de ler, no mundo do trabalho, esse conhecimento, né, a relação, né, com as redes sociais, o fato de que a rede social é um espaço de comunicação e interação, possibilita o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Então, se você segue alguém, você tem acesso, né, a informações sobre esse indivíduo. Então, segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite o quê? Avaliar informações pessoais, ter acesso a informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Então, como é que esse candidato se comporta, né, na rede social? Talvez seja do mesmo jeito que essa pessoa se comporte na vida dela, fora das redes, que foi o que o texto falou, né? Essas pessoas, quando foram trabalhar, realmente o que se percebeu foi que tinha uma relação grande, né, entre o comportamento delas na rede e no ambiente de trabalho. Então, gabarito letra D de dado. Vamos a mais uma questão. A ascensão das novas tecnologias de comunicação causou alvoroço quando não gerou discursos apocalípticos acerca da finitude dos objetos nos quais se ancorava a cultura letrada. As atenções voltaram-se, sobretudo, né, principalmente, para o mais difundido de todos esses objetos, o livro impresso. A crer nesses diagnósticos sombrios, os livros e a noção romântica de autoria estavam fadados ao desaparecimento. Então, olha só, prestem atenção. A crer nesses diagnósticos sombrios, os livros e a noção romântica de autoria estavam fadados ao desaparecimento. O triunfo do hipertexto e a difusão dos e-books inscreveriam um marco na linha do tempo, semelhante aos daqueles suscitados pelo advento da escrita e da revolução do impresso. De certo, porque as mudanças no padrão tecnológico de comunicação alteram práticas e representações culturais. Contudo, os investigadores insistem que uma perspectiva evolutiva e progressiva acaba por obscurecer o fato de que as normas, as funções e os usos da cultura letrada não são compartilhados de maneira igual, como também não anulam as formas precedentes. Apesar dos avanços, a história da leitura não pode restringir seu interesse ao livro, tendo de considerar outras formas de impresso, de ampla circulação e suportes de textos não impressos. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde a imprensa aportou tardiamente e o letramento custou a se espalhar pela sociedade. Vamos então ao nosso enunciado. Nesse texto, ao abordar o desenvolvimento da cultura letrada no país, o autor defende a ideia de que livros eletrônicos revolucionam ações de letramento. Veículos midiáticos interferem na formação de leitores. Tecnologias de leitura novas desconsideram as anteriores. Aparatos tecnológicos prejudicam hábitos culturais. Práticas distintas constroem a história da leitura. Então, gente, nosso gabarito é letra E. Práticas distintas constroem a história da leitura. No primeiro parágrafo do texto, prestem atenção, porque não dá para voltar o slide, porque acho que o áudio vai ficar bagunçado. Mas no primeiro parágrafo, a ideia é de que os usos da cultura letrada não são compartilhados de maneira igual, como também não se anulam as formas precedentes. Ou seja, os livros impressos existirão, então uma coisa não anula a outra, né? Com o lançamento dos livros digitais, muito se falou que os livros impressos iriam desaparecer, quando na verdade as duas coisas podem coexistir, ou seja, elas podem existir simultaneamente, né?
Ou seja, os livros impressos existirão juntamente com outros suportes de textos não impressos. Então, nós vamos ter a união. Nós vamos ter simultaneamente livros impressos existindo, né, assim como livros não impressos. Então, práticas distintas, né, constroem a história da leitura. Vamos agora a mais uma questão. O que é possível dizer em 140 caracteres? Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de compreender a importância da concisão, essa palavra é bem importante, concisão, nos gêneros de escrita, a máxima, menos é mais. Nunca fez tanto sentido como no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo, não importa o que, em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de usos que se faz dela. Do estilo querido diário, a literatura concisa, passando por aforismo, citações, jornalismo, fofoca, humor e etc., tudo ganha o espaço de um tweet, pio em inglês. Entender seu processo pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à escrita, a concisão. O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas a comunicação concisa. Por isso, essa rede social, letra A, é um recurso elitizado cujo público precisa dominar a língua padrão. Letra B, constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. Letra C, é restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. Letra D, interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco reflexiva. Letra E, estimula a produção de frases com clareza e objetividade. Então aqui, gente, nosso gabarito de fato vai ser letra E. Por quê? Porque no Twitter, o limite máximo de caracteres por mensagem leva os seus usuários à prática de uma produção escrita clara e objetiva. Então, o que acontece? Se você tem um limite, né, de caracteres, isso vai estimular, isso vai fazer com que você obrigatoriamente produza frases claras, né, para você não ter que ficar explicando muito, e frases objetivas, né? E esses fatores vão potencializar, né, vão tornar essa comunicação interativa mais objetiva, né? E o que é essa comunicação interativa? Quando a gente fala, a gente pensa na linguagem oral, né? Eu falo, você me escuta, né? E aí, no caso, vocês, né, nós não estamos tendo aula pessoalmente. Mas no caso de uma aula, se eu estou conversando com um aluno em sala de aula, eu falo, ele me ouve. Em seguida, ele fala e eu o ouço, né? Então, isso é uma comunicação interativa. No caso do Twitter, por exemplo, quando a gente pensa em uma mensagem com 140 caracteres, isso vai facilitar essa comunicação interativa, porque eu tenho uma pessoa que está sendo concisa e a outra que vai entender aquela mensagem mais rapidamente, porque aquela mensagem é concisa, aquela mensagem é objetiva. Então, isso vai facilitar a comunicação interativa. Então, vamos a mais uma questão. Textos e hipertextos, procurando o equilíbrio. Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam. Medo de elas viciarem, de obterem informação não confiável, de elas se isolarem do mundo real. Como se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos. Mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles costumam usar. É preciso
algumas vezes negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há outros meios de comunicação, outros meios de informação e outras alternativas de lazer. É uma questão de equilibrar e não de culpar. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando, sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois essa tecnologia, letra A, está repleta de informações confiáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos alunos. Letra B. Exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo para evitar que se torne um vício. Letra C. Tende a se tomar um agente negativo na aprendizagem e na socialização de crianças e jovens. Letra D. Possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. Letra E. Leva ao isolamento do real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida. Então, gente, olha só. Vamos lá. Aqui o nosso gabarito vai ser a letra D de dado. Possibilita. Então, olha, ponderando. O verbo que está ali, no gerúndio é muito importante. Ponderando sobre essa necessidade de orientação a esse uso, essa tecnologia, o quê? Possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo. É uma ferramenta que apresenta muitas coisas boas também, Então, possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada, Ou seja, quando você de fato busca essas informações, Quando você é direcionado. Agora, gente, então, e por quê, A autora ela é a favor do uso da internet de maneira mediada no processo de aprendizagem. Então, é importante que você não faça isso sozinho, Conforme o trecho, nós sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em materiais impressos, mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir, Ou seja, é importante uma mediação, Então, que alguém interfira nesse processo a fim de otimizar ou de orientar a aprendizagem, te ajudar nessa navegação, A letra A, ela diz que a tecnologia está repleta de informações confiáveis? Sabemos que não, Letra B, exige dos pais e professores que proíbam o seu uso abusivo? O verbo não é proibir, Tanto é que o título do texto fala em equilíbrio, Letra C, tende a se tomar um agente negativo na aprendizagem e na socialização de crianças e jovens. O texto, gente, ele fala em equilíbrio, Aqui, quando a gente tem um agente negativo, não se está buscando um equilíbrio, Apenas se busca carimbar uma coisa. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom, E, na verdade, o importante é equilibrar. Letra D, que é o nosso gabarito, E a letra E diz que leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida, Então, aqui não se falou sobre esse isolamento do mundo real, O que se discutia era o fato de que é importante que a gente não veja a internet como algo totalmente bom ou algo totalmente ruim, Mas sim que haja equilíbrio, que você tenha uma mediação, Que você tenha alguém que possa interferir nessa busca, pelo conhecimento. Mas a tecnologia não leva ao isolamento. O texto não está falando sobre isso, O fato de que a tecnologia leva ao isolamento do mundo real e por conta disso você só vai usar o computador, se essa navegação for desmedida. O texto fala que você deve buscar um equilíbrio, E que essa tecnologia vai possibilitar uma ampliação do seu conhecimento de mundo quando essa aprendizagem for direcionada. Então, queridos, é isso. Nós terminamos o capítulo 4, na nossa última aula. Hoje tivemos o nosso momento de realizarmos exercícios e na próxima aula nós daremos continuidade ao nosso conteúdo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais. Bye, bye.